Então, vamos dar início aqui, né? Retomar um Vamos pouquinho lá. o que que a gente parou na semana passada. A gente aqui já partindo para o nosso segundo momento, tá? Já tá vendo, né? Tô vendo sim, tá Ok, tudo perfeito. certinho. Bom, então na semana passada a gente começou com um trabalho focado mesmo na questão do desenvolvimento neurológico, desenvolvimento da identidade, a importância da neuroplasticidade, e falou um pouquinho sobre o quanto é importante a gente ter esses conhecimentos para a gente de fato conhecer quem é que a gente vai ter numa aula particular, numa sala de aula, para que a gente possa, a partir daí, oferecer os estímulos mais adequados que promovam, de fato, o desenvolvimento completo do nosso adolescente, tá? Aí eu disse, então, para vocês que hoje, nesse nosso segundo encontro, a gente ia desenvolver um trabalho muito mais focado nas questões psicossociais desse adolescente, né? Vamos falar um pouquinho das características do isolamento psicossocial, que é uma característica que tem sido muito forte nos tempos atuais. Vamos falar um pouquinho da influência do uso de telas e vamos falar como é que esta nova relação do adolescente com o ambiente e com as redes sociais, as mídias sociais, precisa ser atendido tanto pela família quanto pela escola. E por que que eu trouxe também sobre a família? Porque nós somos educadoras e nós precisamos orientar essas famílias, né? Em diferentes contextos em que elas estão inseridas. Então, esse é o meu objetivo hoje para a gente encerrar um pouquinho essa nossa reflexão sobre esse adolescente, tá bom? Bom, a gente saiu daqui a semana passada, né, bastante impactado e preocupado, né, no sentido de estamos sendo a cada dia mais desafiados, né, a procurar novas ferramentas, novos recursos, a interagir de uma forma diferente com os nossos alunos, e isso a gente sabe que tem um peso muito grande, né? Isso também nos causa uma questão socioemocional aí comprometedora, porque a gente fica muitas vezes bastante abalado, bastante sobrecarregado, mas a gente precisa entender que qualquer desafio que a gente tenha pela frente, seja na carreira profissional como educador, seja numa carreira de empreendedorismo como a nossa aqui, né, que a gente busca desenvolver, seja em qualquer profissão, existem novos desafios que a gente precisa enfrentar para que a gente possa avançar, né, em relação àquilo que é o nosso propósito. Por quê? Porque estejamos nós fazendo o que estivermos fazendo, o que nós escolhermos fazer precisa ter um objetivo, precisa ter um propósito, precisa ter uma meta a alcançar. Então, assim, e justamente por isso é que a gente precisa aprender sempre, tá? Então, hoje, para a gente retomar um pouquinho, eu vou compartilhar aqui com vocês uma outra ferramenta. Opa, pulei aqui. Uma outra ferramenta, eu vou colocar aqui para vocês. Vocês se lembram que a semana passada eu usei o Padlet, né? Que Uhum. vocês até disseram que vocês não conheciam. E que é uma ferramenta de mural colaborativo, a partir do qual a gente pode trazer várias experiências para os nossos alunos. Então, por exemplo, eu estou numa aula particular, eu posso fazer uma revisão de conteúdos no Padlet, né? Eu dou vários conceitos e o aluno vai lá complementando. Eu posso, por exemplo, até pensei nessa estratégia para a Débora, né? Trazer, por exemplo, um artista e pedir que eles façam uma pesquisa sobre esse artista, e aí eles vão montando esse Padlet com as características desse artista, ou então um aluno que vai fazer uma releitura, por exemplo, olha, nós vamos ter uma visita a uma exposição da Tarsila do Amaral, né? E aí a gente vai fazer uma releitura da obra da Tarsila. E aí cada um anexa lá no Padlet, porque a gente também pode anexar fotos, a foto da releitura de uma das obras a partir do estudo do meio, da visita ao museu que eles fizeram. Então, o Padlet é uma plataforma super simples, a gente se cadastra só por e-mail e login e a gente pode usar gratuitamente. E hoje eu trouxe para vocês essa outra ferramenta que é o WordWall. Vocês conhecem? Não. Então, O vamos lá, Padlet, os professores usaram muito na época da. Eu da não estava em sala pandemia. de aula, mas eles usaram bastante. Eu mesmo, eu vi E eles usando, mas eu nunca tinha usado, né? Agora, então, essa eu não conheço.
Então, vamos lá. O WordWall também é uma plataforma digital que a gente pode fazer várias coisas com ela. A gente pode fazer flashcard, como eu vou fazer hoje aqui. A gente Uhum. pode fazer palavras cruzadas, questionário. É muito gostoso de fazer, eles se envolvem e tem tempo para a resposta. Então, é meio que um desafio também para eles. Então, vamos lá. Você está visualizando já? Tô visualizando. Você já está vendo, né? Então vamos lá. A minha ideia hoje é fazer esse flashcards com vocês, de modo que a gente possa relembrar algumas coisas que a gente trabalhou na semana passada. Tudo bem? Tá? Tudo Então bem. vamos lá. O primeiro flashcard é a gente falar um pouquinho das relações sociais do adolescente, né? Então, o que que vocês lembram aí a respeito de como se estabelecem as relações sociais do adolescente? Quais são algumas das características dessas relações sociais? O que que eles sentem necessidade de vivenciar? A aceitação do grupo, né? Eu acho que é a Aceitação principal, do né? grupo, legal, isso mesmo. E a aceitação do grupo tem a ver com pertencimento, né? Uhum. Eu vou até ampliar aqui para ficar mais bonitinho, para a gente ver. E aí, olha lá, a nossa resposta, né? Necessidade de pertencimento, mas também é uma fase que a gente tem alterações de humor, né? Ora eles estão Uhum. felizes, ora tristes, o tédio começa a tomar conta, nada agrada, nada deixa feliz, Uhum. né? A necessidade do desafio, lembra que eu falei sobre a questão da dopamina? Lembram que eu Uhum. falei? Quando ele tem derrame mais numeroso de dopamina, ele precisa de menos desafio, ou vice-versa, né? E uma grande preocupação com a imagem, tá? Vamos ver aqui a nossa segunda pergunta. E o que que esse nosso conhecimento da semana passada nos auxilia, né? De que maneira que a gente acredita que essas reflexões auxiliam no nosso trabalho? Eu acho que quando a gente conhece com quem a gente está lidando, fica mais fácil de chegar, né? Nos adolescentes que estão ali para conversar com a gente, porque a gente entende que muitas vezes não é uma reação agressiva ou é, alguma coisa pessoal, né? Muitas coisas fazem parte dessa fase do desenvolvimento deles e que eles não controlam, né? Sim, e aí é isso que o comecinho da sua fala é super importante, né? Quer dizer, é quando você conhece, você chega mais facilmente até ele, Uhum. né? E é a questão da parceria. Estamos juntos, né? Estamos juntos para lidar com a sua dor, para lidar com o seu sofrimento, mas para partilhar a sua alegria, para partilhar as suas conquistas, né? E a família precisa também entender isso, né? Que quando a gente entende cada fase do desenvolvimento, a gente pode estabelecer uma parceria mais significativa, né? E aí a gente falou também um pouquinho sobre as principais dificuldades que começam a aparecer nos adolescentes, né? Porque, lembra, tinha o luto, o primeiro luto é quando nasce, sai da Uhum. barriga da mãe, da proteção. O segundo luto é a passagem da infância para a adolescência, né? E aí, quando eles chegam lá no quinto para o sexto ano e depois no nono para o primeiro ano do ensino médio, existem algumas relações que começam a ficar mais comprometidas, resultados começam a ficar diferenciados. Tá lembrada de alguma coisa que a gente falou na semana passada? Achou tanta coisa, né? Mas Hoje é chamada oral. é, não, mas é bem interessante isso. Eu vivi bem isso, porque eu ficava ali com o sexto ano, né? Recebia, né? E essa fase, né? Dessa mudança e muitas coisas que a gente falou também que os pais nessa fase pensam, né? Agora meu filho não precisa mais de ajuda, né? É. Agora ele já cresceu e não é onde eles mais precisam de ajuda, de mais eles Sim, precisam de parceria, de que a gente segure na mão e dê organize apoio. a rotina deles, né? Que é uma rotina Uhum. diferente, e aí junto Tem com todos os isso. hormônios, né? Sim, e aí junto com esses hormônios vem a falta de vínculo, a falta de É, interesse, eles adoravam a escola, eles passam a odiar a escola, né? é, O professor é chato, não é mais o meu herói, né? E começam a surgir aquelas defasagens muitas vezes na aprendizagem, né? Que meu filho sempre tirou 9 e 10, por que que ele tirou 6, né?
E os pares começam a ser muito mais importantes do que o adulto O adulto. referência de família, né? E aí, vamos para a nossa quarta perguntinha. Estamos acabando, né? A gente também não pode esquecer que uma característica importante da infância para o desenvolvimento cerebral é que a infância é a fase, na verdade, né, mais de exuberância sináptica, né, que eu até usei Aham. esse termo, porque a gente tem aí 90% das conexões até os 6 anos de idade, então daí a importância dos estímulos que a gente estava falando na nossa conversa informal, né, antes de começar propriamente o nosso encontro, o quanto a família precisa oferecer experiências diversificadas e o quanto nós, enquanto educadores, precisamos oferecer experiências muito diversificadas que estimulem todos os sentidos, né? No caso da educação infantil, porque é só lá na adolescência, né, por volta dos 10, 11 anos, que tem a ver com o desenvolvimento biológico, é que eles vão ter 95% das conexões, né, formadas, tá? E para a gente encerrar esse nosso Wall de hoje, a gente vai para a nossa última, né? O cérebro na adolescência e o desenvolvimento cerebral, ele é extremamente caracterizado, né, pela maturação das conexões. Então, assim, é muito importante que a gente, na adolescência, não abandone realmente o adolescente, mas estimule e ofereça diferentes recursos. E não se esqueça que a gente não pode abandonar esse adolescente quando ele entra no processo de adolescência. Por quê? Porque esse córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento, ele ainda não tem as funções executivas todas formadas, e por conta de não ter essas funções executivas todas formadas, ele ainda não é capaz de tomar as melhores decisões, ter um freio, né, em termos do que é É. certo e do que é errado, ele não tem uma capacidade ainda de autogestão tão significativa, tá? Então, ó, essa é a carinha do Word Wall, fica mais essa dica para vocês, tá bom? Para vocês usarem aí no cotidiano de vocês, tá bom? Vamos lá, voltando aqui. Bom, e agora a gente vai entrar na nossa programação. Então, retomamos as questões principais da nossa conversa da semana passada e vamos falar sobre a questão psicossocial desse adolescente que chega na escola, né? Mas ele não manifesta só algumas questões psicoemocionais apenas na escola. Ele manifesta isso na escola e manifesta também na família, né? Então, esses espaços de isolamento psicossocial do adolescente, ele começa a se manifestar através de várias situações. Às vezes, o adolescente manifesta um sofrimento mental bastante significativo e que a gente percebe uma mudança de comportamento muito pontual, né? Então, você começa a perceber uma mudança na forma de se relacionar com o outro. Eles começam a se isolar de tal maneira que eles começam a vivenciar uma solidão. Por quê? Porque como eles precisam do pertencimento, quando eles se colocam imerso, por exemplo, nas redes sociais, nas plataformas digitais, esse adolescente se distancia do contato direto, olho no olho com o outro. E aí ele pode entrar num processo de sofrimento mental, de solidão, de incompreensão. Por quê? Porque nem sempre ele se reconhece naqueles modelos que as redes sociais trazem para ele, né? Então é a questão mesmo assim, da menina que acha que ela é a mais feia do universo, do menino que se acha o mais fraco de todos. Por quê? Porque os modelos passados pelas mídias sociais é um modelo ainda de beleza, de que a gente está sempre feliz, de que a gente está sempre pronto para sair para balada, né? Um modelo de força. E o que é muito importante a gente entender? Opa! Eu mexi no pé aqui rapidinho. É, esse livro que eu citei na semana passada, que fala da geração ansiosa, ele traz uma reflexão de distinção entre quem sofre mais pelo uso das redes sociais, as meninas ou os meninos? E são as meninas. Por É. quê? Porque as meninas, elas têm uma necessidade maior de aprovação do outro, a aprovação da sua própria imagem.
E é justamente, a gente não fala isso quando eles estão no sexto ano, as meninas são as rainhas da fofoca, né? E os Aham, meninos não estão nem aí, eles querem correr para descer para o recreio para jogar futebol, né? E os meninos, eles estão muito mais ligados ao sofrimento pelo uso das redes sociais, pela influência das redes sociais, por conta de testar sua própria força, né? uhum, Então, nos meninos, a influência da rede social é desenvolver mais violência. E nas meninas, a influência da rede social, ela é muito mais ligada ao desenvolvimento de ansiedade e depressão por conta da aceitação da sua imagem, tá? É, esse isolamento das crianças passando para a adolescência ou mesmo no auge da adolescência, eles podem acontecer não só pela imersão nesse mundo virtual, mas porque são pessoas, são indivíduos que estão vivendo num ambiente que olha aqui, hoje eu estou falando ah, é, de pouco diálogo, de uhum. pouca conexão com o próprio pai, com a própria mãe, com os próprios irmãos, ou ela pode vir em decorrência de ser uma escola também que exige muito do aluno, né? A gente sabe que existem escolas conteudistas ao extremo, em que o resultado é a coisa mais importante e muitas vezes o adolescente não dá conta de corresponder às expectativas da família e corresponder às expectativas da escola. Então, uma escola que exija muito, que não reconheça a diversidade no processo de aprendizagem, pode se estruturar também, assim como o espaço da família, como um ambiente que não escuta e não vê, né? Porque é mais fácil a gente fazer de conta que não está vendo e seguir do que a gente refletir a respeito dele. Recentemente, a gente está com uma situação aí bem importante acontecendo numa grande escola, claro que eu não vou citar nome, mas uma grande escola aqui de São Paulo que teve 2 casos de suicídio relacionados a bullying sofrido por uma questão racial, né? E a discussão na escola não tem sido só em cima da questão racial. A discussão na escola tem sido: será que a gente deve oferecer bolsas É. para esses alunos? Então, assim, a gente está vivendo aí também uma inversão de valores, tá? Então, a Uhum. gente também precisa olhar para isso para entender que tipo de ambiente a gente está oferecendo para o nosso filho ou para o nosso aluno. É um ambiente, como a gente falou lá na semana passada, de escuta, de pouco julgamento, ou é um ambiente em que a gente de fato está incentivando a competição, né? Incentivando o poder. Então, a gente vai precisar olhar para isso também. Quando os nossos adolescentes eles passam por essa vivência desse ambiente mais opressivo, menos solidário, menos fraterno, eles começam a apresentar alguns sentimentos, né? O sentimento de vazio, de baixa estima, né? Então, assim, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei. Aparece também situações de desespero, e muitas vezes esse isolamento evolui para transtornos de convivência social também. É aquele indivíduo que ele vai se isolando de tal maneira que ele não sai de casa para fazer mais nada, ele fica sempre Uhum. dentro de casa. No pós-pandemia, a gente viveu uma outra questão, que era os adolescentes que não mais tiravam a máscara. A massa. Por quê? Porque no tempo de pandemia, eles viveram transformações físicas próprias da adolescência e eles não se permitiam que o outro os visse como eles estavam se transformando. Então, era aquele menino que já tinha sido abolida a máscara na escola e ele continuava vindo de máscara, Uhum. né? Ou aquele que se esconde no capuz, no moletom, num dia de 40 graus, tá? E, além disso, uma outra preocupação que a gente tem que ter é com a violência que eles podem desempenhar contra si próprios e contra o outro, né? Trouxe aqui a indicação de um filme que vale muito vocês assistirem. Esse filme se chama Um Filho. É a história de um adolescente que morava com a mãe e ele está num processo depressivo e a mãe não aguenta, não suporta mais lidar com esse processo e ela leva esse menino para a casa do pai que já tem uma segunda família.
E o pai, apesar de viver um pouco distante desse filho, né? Nesse processo de crescimento, ele o acolhe e aí, não vou dar spoiler. E aí É. aí começa uma série de ações para tentar ajudar esse adolescente nesse processo de não encontro consigo próprio. Então, para entender um pouquinho desses sentimentos, eu acredito que assistir a esse filme vale muito a pena. Tá bom? Tá no Netflix, tá? Bom, quando eu falo de violência contra si próprio, eu estou falando um pouquinho de questões que a gente tem vivido no nosso cotidiano, né? Infelizmente, a gente tem vivido no nosso cotidiano. Uma das questões é a automutilação, né? É o cutting, né? Então, o Uhum. sofrimento, a dor, a depressão é tão grande do nosso adolescente que ele acredita que se ele automutilar-se, né? Essa dor externa vai abrandar a dor interna, né? Existe, infelizmente, uma série de páginas aí na web que mostram desafios que eles fazem Aham. juntos, né? As automutilações. É. Então, essa é uma violência que é muito importante e a gente precisa estar atento aos sinais. Eu tenho um aluno que ele só vem para a escola de manga comprida, ele nunca tira o agasalho, nem na aula de educação física, nem no dia de muito calor, a gente precisa olhar o que está acontecendo, né? Ele vai para o banheiro, ele fica muito tempo lá no banheiro, a gente precisa observar esses sinais. Outra violência contra si própria é o uso abusivo de álcool, né? Que, como eu falei na semana passada, a gente tem casos de crianças que já estão experimentando álcool antes da entrada da adolescência, né? E isso só se torna mais forte à medida que eles vão se tornando maiores ao longo da adolescência, tá? As relações sexuais sem preservativo, por quê? Porque também está ligado ao desafio, está ligado à busca de um prazer meio que inconsequente, digamos assim, né? Outro sinal importante de violência contra si é aquele aluno, aquela aluna que começa a se descuidar de si própria, né? Então, assim, a aparência começa a mudar de uma maneira significativa. Sempre foi uma aluna que vinha para a escola arrumadinha, limpinha, de repente ela começa a vir descabelada, suja, sem tomar banho, ou então ela começa a adotar hábitos que ela não tinha antes, o uso do piercing, não que isso seja um problema, mas assim, uma mudança nesta imagem muito significativa. A cor da roupa, a cor do cabelo, então a gente precisa começar a entender e olhar para isso. Ou esse desleixo se manifesta também nas atividades escolares, né? Aquele aluno que ou sempre teve uma nota muito boa, um rendimento muito bom, e de repente desanda, né? E passa a demonstrar pouco compromisso com os estudos, né? Alunos que ou sofrem ou praticam o bullying e o cyberbullying, né? Porque muitas vezes o agressor ele também está ali manifestando problemas. Aliás, Uhum. muitas vezes não, sempre. O Sim. agressor, ele também tem problemas importantes que precisam ser cuidados, assim como a vítima, né? Também tem problemas importantes que precisam ser cuidados. Então, de qualquer maneira, estando na posição de vítima ou de agressor, a gente precisa cuidar, porque isso também é uma violência contra si próprio. Atitudes de vandalismo na escola, brigas, rachas e a própria imersão no mundo digital. Recentemente nós tivemos uma novela que retratou isso, né? Um menino que ele começou com jogos online e ele foi se colocando numa situação que ele não percebia que ele já não comia, que ele não tomava banho, que ele estava se tornando agressivo. Por quê? Porque ele entrou nesse universo do exílio virtual. Foi um caso até bastante significativo e que ele precisou de uma internação, porque justamente ele precisava de medicações significativas para evitar aquela mesma situação do dependente de drogas que, quando ele deixa de tomar, ele tem uma série de reações físicas e psicológicas importantes. Então, tudo isso manifesta a violência contra si próprio quando a gente vai percebendo que o adolescente vai entrando num processo de solidão, de depressão, e num mundo psicossocial só dele, tá? Como eu disse, toda vez que a família e a escola não escuta,
e faz como se ela não estivesse vendo o que está acontecendo, ela pode ser um ambiente causador de sofrimento. Agora, como é que nós, educadores na escola, podemos também estar favorecendo isso, né? Eu posso favorecer isso toda vez que eu estiver fazendo uma pressão absurda por resultados, né? É uma questão muito importante que a gente tem para filho ou para aluno, que o importante não é só a gente elogiar o resultado. O Uhum. importante é a gente elogiar o processo. Quando a gente avalia o processo, quando a gente acompanha o processo, quando a gente valida, né, o esforço do aluno e reconhece a potência, mas também a dificuldade, a gente não está se tornando um ambiente causador de sofrimento, né? Então, isso tem a ver também com o nosso propósito enquanto educador e enquanto instituição. É evidente que a nossa escola precisa ser uma escola que traga resultados, é óbvio. Ninguém vai pôr o filho numa escola se souber que essa escola não prepara para a vida, né? Mas preparar para a vida vai muito além de resultados só no É, vestibular. Preparar para a vida tem a ver com o desenvolvimento de habilidades e competências que fazem com que ele interaja diante de diferentes desafios e possa resolver diferentes situações, problemas. Não é só toma lá da cá, né? É a nota que vai ser o resultado, tá? Então a gente precisa também, e isso eu sempre falo, né? A gente precisa estar numa instituição que a gente compactue com os valores e princípios, né? é, Porque se a gente não acredita, a gente também está praticando uma violência contra nós mesmas, né? Na medida que a gente não acredita naquilo que a gente está falando, né? né, E claro que a gente vai se revelar, porque uma hora ou outra, no nosso discurso e no nosso fazer, a gente vai se revelar. é. Outra coisa importante é a gente também observar se os nossos filhos ou os nossos adolescentes na escola não estão com uma agenda muito lotada. Então, a gente sabe que muitas famílias querem oferecer muitas oportunidades de aprendizagem, mas é preciso primeiro identificar qual é o perfil do nosso filho, qual é o perfil do nosso adolescente, né? Será que ele dá conta de tudo isso, né? O perfil dele permite isso? Ou será que eu estou estressando demais o meu aluno, estressando demais o meu filho, cansando demais e não fazendo com que ele renda naquilo que é fundamental, tá? A escola também causa sofrimento quando o foco dela é só o acadêmico. Aqui você tem que ser o melhor e Hum. não você dar o seu melhor, que é diferente, né? Ser o melhor implica competir com o outro, de modo que você deixe o outro para trás, né? Agora, dar o seu melhor, você supera você mesmo a cada desafio, a cada proposta de trabalho, né? E hoje a gente sabe, a BNCC traz isso, que dentre as 10 competências que a gente precisa desenvolver, a gente não pode estar preso só ao acadêmico. A gente precisa estar preso também ao socioemocional. E como eu falei na semana passada, desenvolver socioemocional não se faz só na aula de socioemocional, na aula de projeto de vida, no atendimento da orientadora, né? Ou no Líder em Mim, que é uma frente aí que muitas escolas têm trabalhado, ou também em momentos isolados, né? Mas a gente trabalha o socioemocional alinhado com o desenvolvimento acadêmico, por meio da escolha dos livros, por meio da escolha do texto, por meio dos debates que a gente desenvolve na sala de aula a partir dos textos que fazem parte do livro de história, de geografia, de ciências, né? Então, a gente precisa fazer isso porque assim a gente vai estar ajudando a não desenvolver o sofrimento da criança e do adolescente. E também a escola vai ser causadora de sofrimento quando ela for só espaço de competição e violência. Por quê? Porque quando eu quero ser melhor do que o outro, eu desenvolvo uma intolerância em relação ao outro. E essa intolerância pode gerar tanto a violência psicológica como a violência física, né? Então, a gente também tem que tomar um cuidado para que as relações entre os pares, que são tão importantes, elas não gerem essa competição e essa violência psicológica também, tá? Bom,
Pensando em tudo isso, a gente vai precisar também olhar para a questão que a gente estava falando na nossa conversa informal, né? A gente vai ter que pensar um pouquinho no quanto o uso de telas hoje e cada vez mais cedo tem impactado no desenvolvimento físico, mental e psicossocial das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, assim, a questão primordial é pensar da seguinte maneira: enquanto família, quanto mais tarde eu puder dar um celular para o meu filho, melhor. E quanto menos recursos de apps, de redes sociais, etc., que esse celular tiver, melhor. Se eu preciso celular para me comunicar com o meu filho, ele basta telefonar para minha casa, só isso, para o meu celular. Mas não ter tantos estímulos que comprometam o desenvolvimento de questões importantes para o desenvolvimento neurológico e para a própria aprendizagem, tá? Recentemente, eu até vi uma chamada que ia ter um celular da Barbie que ele ia ser somente para chamadas, ele não ia ter acesso a nenhum tipo de aplicativo. Então, assim, se você quer que dá para sua filha, para uma criança, você vai dar aquele lá que não tem nenhum Que tipo não de tem apelo nenhum. dessa natureza, tá? Então, assim, além desses malefícios psicossociais causados pelo uso excessivo de telas, de redes sociais, e que estão acontecendo cada vez mais cedo, esse uso abusivo das telas tem gerado problemas em relação ao sono. Então, assim, o sono, ele necessariamente ele precisa de um ciclo, desde o sono leve até o sono profundo. Crianças e adolescentes precisam dormir de 10 a 8 horas, eu tô indo no decrescente, né? Quanto menor a criança, mais ela precisa ter horas de sono, e o adolescente precisa dormir de 8 a 9 horas. É isso que acontece? Não. Por quê? Porque eles ficam conectados ou na luz do celular ou na luz do videogame até altas horas da noite, e Uhum. esta emissão da luz azul, ela interfere nesse ciclo do sono antes mesmo da gente se deitar. Então, o que que é importante? Que a gente oriente as famílias e que, enquanto pais, a gente oriente as nossas crianças e adolescentes a se afastar do celular, por exemplo, no mínimo com 1 a 2 horas de antecedência da hora que vai dormir. Por quê? Porque com isso a ativação do cérebro pela luz azul diminui e aí ele começa a entrar num processo de relaxamento. Então, a qualidade do sono vai fazer com que esse adolescente ou essa criança, ela entre num processo de sono reparador, ok? E o sono só tem validade se ele for de fato reparador. Até nós adultos, se a gente tiver uma noite de sono mal dormida, no dia seguinte a gente tá um caco, né? A gente até pode fazer coisas erradas por pura distração. Outra coisa importante, o sono ele precisa ser reparador porque ele ajuda na fixação de conhecimento, tá? Então, se o aluno ele não tem um processo de sono reparador, ele também tem uma perda qualitativa na aprendizagem, tá? Então, por isso é muito importante que a gente desenvolva essa reflexão também com os nossos alunos. Acho que é a história lá, né? Que você trouxe, Heloísa. A Sophie disse lá no depoimento. Falem com a gente também. Então, a gente precisa trazer, sim, para a escola palestras que mostrem o que que acontece na cabeça desse Uhum. adolescente, para ele entender que a gente não está proibindo por proibir, mas a gente está proibindo porque a gente quer que ele tenha um processo biológico mais saudável, tá? Um outro Você malefício. falando, te Sim, interromper um pouquinho, uma época que eu ficava com os alunos no integral, né, que eles ficavam no contraturno estudando, sexto ano a gente sabe que é desafiador, né? E o maior desafio era fazer eles escovarem os dentes depois do almoço. Eles sim. escondiam dentro da mochila para dizer que tinham esquecido. Aí um dia eu falei assim, eu não vou mais ficar falando. Aí um dia eu peguei, preparei uma aula mostrando os dentes, mas eu peguei umas fotos horrorosas na internet de Barbarizou. dente podre, né? E mostrei, e fui mostrando para eles da importância, não sei o quê. Eu sei que quando acabou, até a minha auxiliar ela se matou de rir, porque assim, no que acabou,
vários alunos que não tinham escovado o dente, porque disseram que tinham esquecido, pegaram a escova de dente na mochila e foram para o banheiro. Então, às vezes, a É gente isso. precisa usar alguns, né, artifícios Sim. para E, na mostrar, né? verdade, o que você trouxe, assim, uma experiência, né, que teve uma consequência. É, Então, não escovar os dentes impactou na qualidade bucal dessa criança de que maneira? Né? À medida que ele foi crescendo, eu imagino, as cáries, perdeu o dente, é, alguma coisa. Então, eles têm que entender. É isso que a gente sempre fala, né? É ensinar causa e consequência. é, Né? As coisas, elas não existem num momento isolado, mas elas têm um impacto que é a consequência, né? É esse o caminho. Então, é, assim, a gente às vezes fala para eles que faz mal, mas a gente não explica para eles o como e o porquê faz mal. é, Então é preciso sim também falar sobre isso para o adolescente, porque se ele compreender, vai ser mais fácil o nosso caminho, né? Bom, além dessa questão do efeito no sono, a gente também sabe que o impacto do uso de telas, ele gera uma perda de atenção, de concentração, uma perda de foco. Por quê? Porque a agilidade com que a gente passa pelas informações no celular, né? Quando você vai rolando aqui, né? Você está aqui no celular, você está fazendo assim o tempo todo, hum, né? Então, você passa com muita agilidade por diferentes estímulos e isso compromete o desenvolvimento da concentração e do foco de atenção nas tarefas que ele tem que fazer. Então, veja, a gente já está trazendo aqui duas questões extremamente importantes para a aprendizagem, né? Um impacto no sono, que não restaura e que uhum, não favorece o desenvolvimento da atenção e da concentração. Outra coisa bem importante são os riscos, a questão da saúde mental, que a gente vem falando já, né, desde o encontro passado, né, que o uso das redes sociais tem aumentado de forma significativa a probabilidade dos transtornos emocionais, né? Então, assim, olha, é, há 20 anos atrás, ninguém falava em transtorno de ansiedade para uma criança. Você não falava de depressão para muitos adolescentes, eram casos isolados. Hoje, nós temos um índice abusivo de crianças e adolescentes com desenvolvimento uhum, de ansiedade, depressão e outros transtornos ligados à saúde mental. Por quê? Porque essa necessidade de pertencimento que a gente sabe que o adolescente vai desenvolvendo no decorrer do tempo, faz com que ele, influenciado pelas redes sociais, muitas vezes eh, eh, não se sinta conectado, né, com aqueles modelos. Ah, Sandra, mas sempre teve isso, a televisão sempre fez isso, lembra? Ah, na televisão falava que o jovem que era descolado era aquele que fumava, né? Ou aquele que tinha depois um carrão em alta velocidade. Então, sempre teve uma influência. Mas, gente, pensa assim, ó. Qual é o impacto no número de pessoas da televisão e hoje das redes sociais? É muito maior. Por que que o cyberbullying é uma coisa muito mais perniciosa do que o bullying? Porque uma postagem de 30 segundos no story, ele tem um impacto para o resto da vida da pessoa, porque qualquer pessoa pode acessar aquelas informações daqui 10 anos, né? é, Eu sempre falava para as minhas professoras, eu falava, gente, presta atenção no que vocês colocam nas redes sociais. Qualquer pai ver uma postagem de vocês, né? Porque às vezes a gente via assim a professora com o copo de bebida uhum, alcoólica e tal. Então, assim, não que ela não possa beber, claro que ela pode beber, é a vida dela, mas tem que entender que ela também é modelo para aquele adolescente, né? Então, a gente precisa olhar o quanto a imersão nas redes sociais tem gerado esse impacto na saúde mental. E isso, por sua vez, tem gerado, né, uma redução da comunicação pessoal, olho no olho, o convívio social tem diminuído significativamente e isso tem gerado o isolamento social dos nossos adolescentes. Então, existe um número muito mais significativo de relacionamentos que estão começando por meio dos aplicativos de relacionamento do que por meio de interações que a gente
faz ao vivo e a cores, né? Então, antes É. você conhecia as pessoas, ou porque famílias apresentavam, ou porque você ia no clube, ou porque você ia na igreja, ou porque era aquele paquera da escola, e hoje muitos relacionamentos estão começando por intermédio das mídias sociais. E isso tem gerado o isolamento direto, né? Então, você, por exemplo, vai a uma entrevista de emprego, e nessa entrevista de emprego, você percebe que a pessoa não sabe se colocar, na verdade, não sabe se posicionar diante do outro, porque ela não tem uma interação direta, né, com as pessoas, porque ela só vê as pessoas por meio de uma tela, né? Vai num restaurante, gente, tá todo mundo lá junto, né? Mas está todo mundo olhando no celular, né? Então a gente precisa falar do quanto isso tem impactado no desenvolvimento socioemocional do adolescente. Bom, a partir dessas dificuldades relacionadas ao sono, à atenção, às doenças ligadas à saúde mental e ao isolamento do adolescente, é evidente que nós vamos ter como consequência dificuldades na aprendizagem, tá? Então, como eu disse, a falta de atenção pela mensagem rápida que a gente recebe via mídias sociais faz com que a gente desenvolva perda de foco, né? E essa perda de foco compromete o desenvolvimento da fixação. Então, o que a gente precisa dentro da escola? A gente precisa desenvolver momentos em que o nosso aluno vai aprender, sim, na plataforma digital, ok? Mas a gente também precisa de momentos que o nosso aluno vá desenvolver aprendizagens no livro físico, no caderno. Por quê? Tanto a leitura no meio impresso, quanto o registro no processo, no caderno, né, em outro recurso impresso, eles contribui para o desenvolvimento da aprendizagem, da retenção maior e da maior fixação e memorização de conceitos, tá? Então, isso já é comprovado em vários estudos na Universidade de Valência, em Harvard, que a qualidade da aprendizagem, ela necessariamente precisa do equilíbrio entre o físico e o digital, tá? Uma outra dificuldade que acarreta na aprendizagem é a dificuldade de processamento. Por quê? Porque a agilidade na informação que a gente recebe no meio digital, ela sobrecarrega o nosso cérebro e faz com que o desenvolvimento da nossa aprendizagem seja mais desafiado. Então, é assim. Os estudos da neurociência mostram que nós podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas nós não vamos dar a mesma qualidade a todas que nós estivermos fazendo ao mesmo tempo. Por isso que a orientação é que o aluno faça uma coisa por vez, um desafio por vez. Quanto menor a criança, menos comandos simultâneos. Por que que alunos de inclusão a gente não pode dar mais de um comando, por exemplo, numa atividade de escrita? Porque eles não conseguem processar em conjunto. Eu dou um comando, leia o primeiro parágrafo, coloco lá o primeiro parágrafo. Depois eu vou no segundo comando. Circule o nome do personagem, né? Então, assim, claro que de acordo com o diagnóstico do aluno, mas essa é uma das frentes que a gente precisa trabalhar para facilitar o processamento da informação, tá? E uma outra dificuldade que o uso abusivo de telas acarreta é o impacto na memória de curto prazo, né? Sabe a memória de trabalho? Aquela que a gente precisa para dar retorno, para dar respostas àquilo que a gente precisa de imediato, né? Então, muitas vezes, a criança vai manifestar uma dificuldade na aprendizagem, vamos supor, de uma escrita ortográfica, porque ela passa rápido pelos textos, ela passa rápido pelo banco de palavras, e aí ela não consegue memorizar, fixar para ela poder estabelecer um registro correto, tá? Então, estas dificuldades advêm desse uso abusivo das mídias digitais, tá? Então, o que que a gente pode fazer para minimizar esses problemas na escola com os nossos adolescentes? Primeiro, a gente tem que estabelecer uma integração equilibrada, né? O que que significa isso? Usar ora ferramentas digitais, ora ferramentas impressas e ora
envolvimento dos alunos com seus pares, né? A escola obrigatoriamente precisa ser um espaço em que a gente valorize a relação direta entre os alunos. Então, é preciso que o professor traga para a sala de aula cada vez mais metodologias ativas que envolvam a conexão entre crianças e adolescentes. Segunda questão importante, a escola precisa ser um espaço, assim como a família precisa ser um espaço em que seja estabelecido um limite claro de tempo de uso das ferramentas digitais. Então, vamos pensar assim, nós sabemos que na escola, hoje, as ferramentas digitais, as plataformas, trouxeram um avanço na qualidade da aprendizagem. Por quê? Porque elas trazem, num mesmo recurso, o uso de diferentes sub-recursos, né? Então, eu digo assim, eu estou na plataforma, mas eu acesso um vídeo dentro dela mesmo, eu acesso uma música que eu vou usar na minha interpretação de texto. Então, e fora a atualização, né? Que é muito mais fácil do que o livro, porque o livro, para ele ser atualizado no final do ano, se for necessário, ele tem que ser reeditado, né? Então, as plataformas estão aí e têm o seu benefício, ok? Ela ajuda a gente a fazer pesquisas em outros links, em outras abas, só que a gente precisa estabelecer o limite de uso, né? Então, assim, se eu sou uma mãe, que eu sei que o meu filho vai usar a plataforma digital na escola, significa que eu tenho que controlar muito mais o uso das redes sociais fora da escola, porque ele já vai ter um tempo maior de uso na escola, né? E eu, na escola, como orientadora, como coordenadora, como professora, eu também tenho que saber que a minha aula não pode ser reduzida exclusivamente a 45 minutos de uso da plataforma. Eu tenho que diversificar, tá? Outra coisa muito importante, eu tenho que trabalhar com educação digital. Heloísa estava dizendo que participou ontem, né, de um evento sobre essa questão da inteligência artificial, e certamente eu imagino lá que tenha sido dito sobre a importância da educação ética, né? Por quê? Uhum. Porque hoje a gente fala em uso ético das mídias digitais há muito tempo. Desde que começou a internet, desde que começaram as redes sociais, a gente sabe que a gente pode não ter escrito nada, mas se a gente der uma curtida num depoimento racista, a gente está sendo conivente com Uhum. aquilo, né? Então, a gente precisa trabalhar também com a educação digital na escola, né? E aí, volto a pegar aquele depoimento da Sophie, que você trouxe de exemplo. Falem com a gente. Então, educar digitalmente é educar a família, é educar os professores, mas é educar os nossos alunos também, né? Sobre o uso responsável, sobre a implicação hoje do rastreamento do que a gente faz no nosso computador, tá? E a gente também precisa, para minimizar o uso de telas, a gente precisa trazer de forma significativa para a sala de aula o uso da leitura de livros impressos, né? Por quê? Porque nós vamos ajudar aí no desenvolvimento da compreensão, da concentração, da memorização e da fixação de conceitos. Então, a gente não pode abolir o livro físico. A gente precisa ter a biblioteca na escola, a gente precisa incentivar a família a ter a bibliotecazinha, um cesto de leitura no quarto dos filhos. A gente tem que fazer nos nossos projetos, por exemplo, quando a gente faz, né? Festa da família. Vamos fazer um momento em que os pais leiam para os filhos, se é que, para viver pelo menos essa experiência, né? Quantas memórias afetivas a gente construiu ao longo da nossa história com os nossos pais, lendo para a gente, né? E foi aí que a gente começou a adquirir o gosto por. Infelizmente, as grandes redes de livrarias estão se fechando, mas livrarias menores estão se abrindo. Então, fazer com que a gente faça passeios à biblioteca, a essas livrarias, como é gostoso você pegar o livro, folhear, falar, eu quero esse aqui, porque olha que desenho bonito para criança, né? Ou quando a gente cresce e a gente folheia, lê ali a biografia do autor e a gente fala, ai, tem tudo a ver comigo, eu vou ler, né? Então, assim, é bem importante a gente também desenvolver este hábito dessa leitura por prazer, e a escola tem um papel fundamental nisso, né? Nesse incentivo dessa leitura, tá? Bom,
Agora, vamos ao mão na massa, né? Eu estou dando umas pistas já desde a semana passada, mas mais do que dar essas pistas, a gente agora vai colocar a mão na massa no sentido de entender assim. A família é uma instituição que socializa, sim, mas ela tem valores que são privados. E as relações geralmente são como? Assimétricas, né? Entre aspas. Por quê? Geralmente o pai, a mãe tem mais poder sobre os filhos. Infelizmente, a gente sabe que hoje nem sempre isso acontece, né? Já a escola, ela também é essa instituição socializadora, né? Mas é justamente um espaço em que a gente traz para a realidade do convívio os marcos civilizatórios. É onde a gente constrói as normas coletivas de convivência. É onde a gente estimula os nossos alunos a desenvolverem o respeito à diversidade. E hoje a gente sabe que as famílias estão cada vez menores, né? Então, assim, antes a gente tinha famílias de 2, 3, 6 irmãos, um aprendia com o outro. O mais velho ajudava a ensinar o mais novo, né? Hoje a gente tem famílias de filhos únicos e que eles não, que eles, na verdade, estão sendo privados de uma convivência que eles só vão ter na escola, né? Então, como é que nós podemos atuar? Sendo família ou sendo escola, para ajudar nesse processo de desenvolvimento deste adolescente, para que ele esteja cada vez mais preparado para os desafios deste mundo, né? Um mundo que cada vez é mais questionador, é um mundo que cada vez traz perguntas mais complexas para a nossa convivência, né? Uma convivência saudável, tanto em termos da dimensão do planeta, né? Porque a gente não pode negar que nós precisamos conviver de uma forma mais satisfatória com a natureza para a gente poder sobreviver, mas é uma convivência também com o outro, né? De respeito, de fraternidade, de solidariedade, para a gente minimizar situações que a gente tem vivido hoje de guerra, né? Quer dizer, aonde caminha a humanidade, né? Para onde vai a humanidade, tá? Então, eu acho que esse texto, essa tabela, esse quadro, ela traz uma reflexão muito sintética do que a gente espera, né? Então, assim, primeiro, enquanto família, é evidente que a gente espera que os nossos filhos sejam felizes, né? Que eles se encontrem, que eles encontrem os seus objetivos e que eles alcancem as suas metas particulares, e que também se emancipem, né? O Léo Freiman fala que a boa mãe, além de ser chata, é a mãe que se torna desnecessária, né? Nós precisamos que os nossos filhos cresçam para serem capazes de enfrentar os desafios que o mundo vai oferecer, de modo que ele não precise de uma tutoria de um adulto que diga para ele o que ele deve fazer, né? Então, isso significa que a gente precisa ajudar a criança a ir se descolando do pai e da mãe desde pequeno até a idade adulta, que, como a gente viu na semana passada, por volta dos 25 anos, né? E a gente não pode esquecer que esse descolamento significa desde as pequenas coisas. Quer dizer, quando meu filho pode começar a comer sozinho? Quando meu filho pode amarrar o tênis? Quando meu filho pode sair sozinho para ir para a escola? Quando meu filho pode sair com amigo para ir no shopping sozinho? Né? Então, assim, é permitir que a criança faça o que ela é capaz, que o adolescente faça o que é capaz, sendo apenas monitorado, né? E é claro que isso implica que haja limites e cobranças razoáveis, não é? Não é terra de ninguém. A família não é espaço de terra de ninguém. É um espaço de trocas, né? De acordo com limites pré-estabelecidos, tá bom? E a escola? A escola, como eu disse, é um espaço de socialização mais amplo, né? Onde a gente vai vivenciar a diversidade de valores, de princípios, mas sempre pautado em valores institucionais, né? Que seria o respeito, a tolerância, né? O acolhimento. E é um espaço que a gente precisa alinhar as cobranças. A gente recebe, por exemplo, numa escola, 1.600 famílias, 1.600 modelos de valor, de princípio. Só que para que a convivência seja saudável, é preciso alinhar essas cobranças.
Por isso que é fundamental que a escola tenha uma proposta político-pedagógica que seja conhecida dos professores, das famílias e dos alunos, cada um na sua linguagem. Um pedagógico mais acentuado para professores, um menos pedagógico e prático para a família, e um muito prático para o aluno, né? Por quê? Porque ali, no convívio da diversidade, que a gente vai fazer com que os alunos possam ir se tornando mais autônomos, tendo conhecimento de limites razoáveis, e isso só vai acontecer por meio das metodologias adotadas pela escola. Eu não posso dizer que eu quero formar um aluno argumentador e criativo se eu tenho uma escola e uma sala de aula em que o professor só dá aula expositiva, em que o professor só é o detentor do saber e do conhecimento a ser transmitido. Então, o que eu falo na proposta não é coerente com o que o professor faz na sala de aula, né? Então, a gente precisa entender que esse tem que ser o formato dessa escola que ajuda esse aluno a se desenvolver. E a gente não pode esquecer que família e escola vão compartilhar influências com os grupos sociais e as mídias sociais, né? Quer dizer, não tem como eu dizer assim, não, eu não vou permitir que meu filho faça isso ou faça aquilo. Não tem como, né? Então, a gente precisa orientar os nossos filhos e nossos alunos eticamente para entender que nas mídias sociais as relações se tornam ainda mais complexas, mais abertas, mais públicas, né? E a gente precisa tomar um cuidado especial com quem está influenciando os nossos alunos, com quem está influenciando os nossos filhos. Se nós, como educadores na família ou na escola, nos omitirmos dessa responsabilidade, quem vai ser o educador dos nossos filhos? Os YouTubers. E será que todo YouTuber compactua com os valores da minha família? Né? Então, a gente precisa também entender que as redes sociais, o grupo de amigos vai ter uma forte influência, mas eu, enquanto família e enquanto escola, preciso estar atuando neste monitoramento, tá certo? Bom, mas para isso, eu preciso me reconhecer enquanto família, em que estilo parental eu estou orientada, e a minha escola precisa reconhecer esses 4 principais estilos parentais para que a família seja orientada de acordo com o que é mais necessário para a construção da personalidade do adolescente, né? Então, por isso que eu trouxe aqui os estilos parentais. 4 estilos. Primeiro, negligente. Tudo posso. Meu filho também, né? É aquele que acha que deixa a vida me levar, né? As regras, elas não são definidas, não existe um reconhecimento de autoridade, né? O filho faz o que quer, os pais fazem o que quer, então é um espaço em que não há referências de normas, não há referências de autoridade, tá? Temos famílias assim? Muitas, né? Um outro estilo parental é o estilo autoritário. É aquele que é hierarquicamente definido quem manda e quem. Então, pai e mãe detêm o poder e filho obedece, né? Então, isso caracteriza muito mais a geração anterior à nossa, né? A geração dos baby boomers, né? Que eram essa geração que era mais autoritária. Então, você não pegava um brigadeiro na mesa de doces do aniversário se sua mãe não olhasse e desse um consentimento, né? Então, aqui nesse estilo parental, o diálogo, ele é pouco notado. Porque nesse estilo parental, a gente tem uma família em que tudo é hierárquico. Um outro estilo parental menos negligente é o permissivo. É uma família que até tenta, é uma família que quer que o aluno cresça, seja feliz, se prepare para o mundo, mas é uma família que não consegue estabelecer limites. Ela diferencia do negligente, porque no negligente não há parâmetros. Aqui existem alguns parâmetros,
mas a família não consegue estabelecer limites claros. Então, a criança vence pelo cansaço. Eu não vou tomar banho, eu não vou tomar banho, eu não vou tomar banho. A mãe fala, ai, tá, deixa, para de falar, deixa para lá, né? Então, é a família que o limite, ele não é construído de uma forma reflexiva e não existe uma pessoa que tenha a força de manter aquilo que está combinado, tá? E o modelo mais indicado, né, é o modelo que a gente chama de responsivo ou democrático, que é aquele modelo em que não existe autoritarismo, mas existe autoridade, não existe negligência, mas existe clareza de valores e princípios, e não existe permissividade, mas sim existe equilíbrio, né, em relação às normas que são estabelecidas, existe diálogo onde os combinados são estabelecidos e, na medida em que não aceitos, eles recebem consequência, tá? Então, pensando nisso, eu, educadora institucional, eu preciso reconhecer no meu aluno qual é o estilo parental desse aluno, né? E aí, a partir daí, orientar essa família de como conduzir da melhor forma possível o desenvolvimento da criança e do adolescente, tá? Bom, mas como é que essa família, né, ela pode... Opa, eu cliquei errado. Como é que essa família, como é que a escola pode ser ajudada pela família? Como que a família pode ser ajudada pela escola? Primeiro, ela tem que entender que ela precisa ser referência de limites. O primeiro núcleo de orientação das nossas crianças e adolescentes é a família. Então, é preciso que a família seja um modelo de limites, seja uma referência, tá? É preciso também que essa família se comprometa a oferecer desafios, experiências que estejam coerentes com a fase do desenvolvimento dos seus filhos, né? Então, o que é um estímulo novo que pode agradar uma criança de 6 ou 7, sei lá, de 6 anos de idade, por exemplo? Ah, andar de bicicleta. E andar de bicicleta indo das rodinhas para o sem rodinha, né? Então, por que não ir ao parque com meu filho, primeiro com 2 rodinhas, depois com uma rodinha e depois sem rodinhas, né? Então, assim, incentivar estímulos novos que vão ajudar no desenvolvimento da autoestima da criança, né? Incentivar esportes que também vão lidar com o limite desta criança ou desse adolescente. Então, a gente fala muito, né, na natação, que a natação é um excelente esporte, né, para desenvolver consciência de si, para desenvolver a percepção de limites. Então, a gente precisa que a família faça isso. A família precisa necessariamente ajudar nesse aspecto. Ela também precisa ser uma família atenta às amizades. E por isso as amizades não podem ser só virtuais. É preciso que a família aceite que a gente traga para casa colegas, que a família vá na porta da escola, conheça a mãe do amiguinho, conheça o pai do amiguinho, que a mãe e o pai vá à reunião de pais, converse com os pares ali, né? E a gente não pode esquecer que a família pode oferecer riscos controlados, né? Então, por exemplo, eu não quero deixar meu filho ao estudo do meio porque ele vai dormir sozinho. Não, mas ele vai ter adultos que vão monitorar. É melhor ele aprender lá como ele tem que se portar estando sozinho, sem o pai e a mãe, mas ele vai ter um professor, um monitor, do que quando ele tiver 14 anos ele quiser sair sozinho com os amigos, né? Então a gente precisa fazer com que os nossos filhos tenham a possibilidade de desenvolver esses riscos mais controlados, tá? Tudo bem até aqui? Quer falar alguma coisa, partilhar alguma experiência? Não, tudo Não? bem, tudo Então bem. Eu vamos dei lá, uma mutada aqui, porque às vezes passa avião aqui, aí fica. tranquilo. Bom, e aqui? Agora é a escola. Agora nós vamos entrar na mão na massa, né? Então, assim, e nós, enquanto escola, né? Como nós devemos atuar para ajudar esse desenvolvimento do adolescente? Então, primeiro, a gente precisa ter clareza de que tipo de pessoa nós queremos formar. Então, a escola tem que ter claro para ela, enquanto instituição,
e para os seus professores qual é o aluno que eu quero formar. Que tipo de cidadão eu quero preparar para a sociedade. Porque esta definição vai pautar as escolhas pedagógicas que a gente vai fazer na sala de aula. Que tipo de metodologia vai usar, que tipo de recurso vai usar, o que eu vou poder ou não poder fazer nessa escola. A escola precisa, conhecendo o perfil do adolescente, entender que a gente precisa personalizar a aprendizagem. Então, sim, temos objetivos comuns, mas precisamos ter estratégias diferenciadas para atender à necessidade daqueles que precisam de um acompanhamento diferenciado. E esta personalização, eu sei que é difícil, porque às vezes a gente tem sala de aula com 35 e 40 alunos, né? Mas a gente também pode personalizar por grupo. Então, assim, eu tenho 3 TDA na sala, eu vou personalizar esse trabalho com esses 3, né? Para facilitar um pouco o que eu posso desenvolver, tá? Eu preciso também entender que eu preciso falar a linguagem do meu aluno. Então, eu não posso abrir mão do uso de recursos digitais, trabalhados de uma maneira equilibrada e na multiplicidade de possibilidades, tá? E eu também preciso fazer com que eu integre os conteúdos trabalhados no meio digital com os conteúdos trabalhados nos recursos analógicos, né? E para isso, eu não posso esquecer, que eu já falei anteriormente, que eu preciso acompanhar o desenvolvimento do meu adolescente e reconhecer o seu progresso, o seu caminho, e não só o resultado final do adolescente. Para isso, o professor ele tem que ter um olhar atento para que ele possa dar feedbacks contínuos. E feedback contínuo se dá, muitas vezes, aula a aula, atividade a atividade, prova a prova, de modo que o aluno vá reconhecendo as suas dificuldades e possa traçar novas rotas de aprendizagens, né? Para que ele possa atingir os objetivos previamente definidos. Uma coisa que é muito importante, gente, dentro dessas tendências atuais que eu quero falar, é assim: se você está com um aluno de aula particular, se você está com a sala de aula, e você vai começar uma unidade de trabalho, você não pode esquecer de dizer para o aluno quais são os objetivos daquela aula, aonde a gente vai chegar. Porque isso vai ajudar esse aluno a entender como é que ele tem que fazer o percurso do caminho dele, tá? Então, é nesse sentido que a gente fala bastante que, na semana passada, a Sofia falava muito, né? A gente não pode desistir da formação de professores. Por quê? Porque o professor ele tem que estar cada dia mais potente para engajar o seu aluno no processo ensino-aprendizagem. E a gente sabe que o jeito que nós aprendemos lá atrás não é o mesmo jeito que a gente pode ensinar hoje, porque o aluno é diferente, a sociedade é diferente, os recursos são diferentes, tá? Bom, pensando nesse aluno que eu quero formar, eu não posso esquecer que eu não posso formar um aluno apenas para o perfil da minha instituição. Eu preciso formar um aluno para uma sociedade em constante transformação. Então, eu preciso oferecer para o meu aluno diferentes estratégias de aprendizagem em que ele se abra ao novo e que ele seja capaz de se adaptar ao novo, né? Desenvolver uma flexibilidade cognitiva. Hoje tem um movimento que se chama Lifelong Learning. Tem um livro do Conrado Scholossauer, né? Que fala sobre isso, aprendizagem ao longo da vida, né? Então, abertura e adaptabilidade é estar sempre oferecendo estratégias e recursos novos para o aluno enfrentar situações, problemas novos, tá? Lembra no meu tempo, no tempo talvez da Sofia, no tempo da Heloísa, a gente falava de QI, né? Coeficiente intelectual. O bom aluno tinha que ter um score X, né? Depois, década de 90, a gente começou a falar de que coeficiente emocional. Foi Daniel Goleman, né, que trouxe a questão da inteligência emocional.
Aí a gente já começou a abordar a questão das competências socioemocionais, né? E hoje a gente fala de QA, que é coeficiente de adaptabilidade, que é a capacidade de enfrentamento a situações novas. Hoje não existe em nenhuma profissão, em nenhum mercado de trabalho, um receituário pronto para a gente fazer o que a gente faz. A gente precisa aprender continuamente, tá? Então, para esse aluno aprender continuamente, eu tenho que oferecer diferentes recursos, diferentes fontes de conhecimento, diferentes estratégias de trabalho, levar em diferentes ambientes de trabalho. Não dá para ensinar o nosso aluno, gente, só dentro dos muros da escola ou dentro da sala de aula. A gente tem que ir para além desse espaço também, tá? Outra habilidade importante, outra competência fundamental é o desenvolvimento da conscienciosidade, né? Que é o autoconhecimento. Então, a gente precisa, desde pequenos, desde a educação infantil até o ensino médio, desenvolver o autoconhecimento do aluno. E como eu faço isso? Eu posso fazer isso através não só do conteúdo específico das competências socioemocionais, mas através do atendimento que eu faço ao meu aluno, por exemplo, numa conversa com a OE. Eu faço isso, por exemplo, nas aulas de projeto de vida. Eu faço isso toda vez que eu desperto no meu aluno o olhar dele para as suas potências, as suas dificuldades e os seus desejos, tá? Eu também preciso desenvolver no meu aluno a capacidade de comunicação. Gente, é fundamental que a gente dê voz e vez para o nosso aluno. E esta voz e vez não é só a voz oral, é a voz e vez de comunicação por meio da linguagem artística, da linguagem escrita, da linguagem falada, da linguagem teatral. Então, eu preciso trazer para a sala de aula diferentes estratégias para que esse aluno seja capaz de expor as suas ideias de diferentes maneiras, né? Muitas vezes você retrata num conteúdo de história, por exemplo, eu vou falar sobre o período da ditadura militar no Brasil. E aí eu peço para o meu aluno fazer uma representação plástica daquele período. E ele vai apresentar. Ele muitas vezes vai manifestar muito mais riqueza conceitual do que se eu desse uma redação escrita, né? Deixa eu beber uma aguinha. Além disso, eu preciso desenvolver no meu aluno a capacidade de amabilidade, de colaboração, de cooperação, de empatia, né? Então, isso significa que a gente precisa ser modelo de afetividade para o aluno. O aluno precisa reconhecer que ele é importante para nós, que nós estamos juntos no processo de desenvolvimento e não contra o adolescente, né? Quando eu só critico, quando eu só acuso, eu não estou desenvolvendo esse ambiente de afetividade, né? Quantas vezes o adolescente briga, berra, esperneia, e às vezes o pai e a mãe, antes de estabelecer o limite, ele precisa abraçar e dizer: eu estou entendendo isso, eu estou entendendo. Só que desta maneira a gente não vai conseguir chegar a lugar algum. Então vamos começar a fazer um outro processo, né? E aí a gente retoma os combinados, os limites e as regras. E a gente precisa ensinar o nosso aluno a saber tomar decisões, a escolher o certo e o errado, a desenvolver pensamento crítico. Vocês sabem que recentemente estudos do PISA revelaram que o Brasil é um dos países em que os alunos têm menor nível de pensamento crítico e criatividade, né? E como é que a gente desenvolve isso? A gente desenvolve isso no cotidiano da sala de aula. Quando a gente faz, por exemplo, assembleias para discutir regras, para discutir combinados. Quando a gente permite que a nossa escola no ensino médio tenha um grêmio que vai atuar de acordo com os problemas daquela comunidade em que ele está inserido, né? Quando a gente desenvolve projetos interdisciplinares dentro da sala de aula e que ele vai desenvolver um projeto a partir de uma situação problema, né?
quando ele vai manifestar através da linguagem plástica um conhecimento teórico que ele aprendeu na aula de História e Geografia. É assim que a gente desenvolve pensamento crítico e criatividade. E, além disso, a gente garante, sabe o que também? Mais engajamento do aluno, porque ele vai ter muito mais significado na aprendizagem que ele está fazendo, tá? Bom, e como é que isso pode acontecer dentro da sala de aula, né? Como é que a gente pode engajá-los nesse processo de sala de aula? Um caminho é o desenvolvimento de projetos de vida. Muito se sabe que hoje os adolescentes, eles não têm ideais. Eles não sabem para onde vão, como vão, né? Então, é preciso desenvolver no aluno um conhecimento que faça com que ele desenvolva garra, determinação, desenvolva a empatia, né? E como é que eu faço isso dentro da sala de aula? Eu trago metodologias que trabalhem aos pares, então eles podem desenvolver atividades em conjunto, ou eu faço uma atividade e o outro corrige a minha atividade e vice-versa, eles trocam, né? Eu vou fazer uma produção de texto. Eu começo, eu faço o início, passo para o meu colega, que faz o desenvolvimento, e um terceiro colega que vai fazer a conclusão, né? Então, isso eu estou articulando ideias e eu estou favorecendo com que eles trabalhem aos pares. Outra coisa importante é desenvolver o pertencimento. Lembra que a gente falou sobre isso lá no começo, hoje, da nossa conversa? Fazer com que eles se sintam importantes naquele contexto, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com representantes de classe. Eu chamo os representantes, eu passo nas salas, explico o que é o representante de classe, eu peço para que eles formem chapas, aí eles vão apresentar o projeto da sua chapa, né? Quer melhor do que fazer isso para você ensinar cidadania e depois falar lá no ensino médio sobre a importância do voto e estimulá-los a votar a partir dos 16 anos, né? Outra coisa, trabalhar com flexibilidade cognitiva e resolução de problemas. Legal trazer para a escola estudos de caso. Então, por exemplo, olha, a gente quer desenvolver um projeto sobre bullying. Então, a gente vai pegar situações que a gente viu no telejornal, que a gente viu na internet, e a gente vai trazer para a sala de aula essas situações de bullying e pedir que eles pensem em alternativas de solução para aquele problema, né? Então, essa é uma maneira de desenvolver flexibilidade e resolver problemas. Estabelecer relações horizontais para eles trabalharem com cooperação e autogestão. Então, por exemplo, estamos com um problema na sala de aula, um problema disciplinar. Vamos, ao invés de só o coordenador entrar na sala para chamar atenção, para falar das regras, vamos montar um comitê de alunos, com professores e com orientador e coordenador, para a gente pensar em alternativas de solução, né? Trabalhar com feedbacks, né? Então, essa possibilidade de dar retorno da trajetória do aluno, do resultado do aluno, dando sempre esse espaço de diálogo e lembrando, gente, que a gente não pode trabalhar com estereótipos pré-estabelecidos, tá? Então, quando a gente fala assim hoje, né, a gente tem uma multiplicidade de modelos de família, não é? Antes era assim, o pai, a mãe e os filhos. Depois, o pai e os filhos, a mãe e os filhos. Hoje a gente tem o pai e os filhos, a mãe e os filhos. Temos mãe solteira, pai solteiro, né? Enfim, nós temos uma diversidade de modelos e a gente precisa trazer essa diversidade se a gente quiser desenvolver empatia. Porque, do contrário, quando a gente receber na escola uma criança que tenha duas mães, como será a relação entre os seus pares? Como será a relação entre as famílias desses pares, né? E a gente já tem isso na escola, né? Isso já faz parte da nossa realidade. Então, é muito importante que a gente não trabalhe com exemplos estereotipados. Eu dei o exemplo da família Margarina, porque era aquele exemplo, né, da propaganda da Doriana, sempre a família feliz, todo mundo sentadinho, em total equilíbrio emocional, nada acontecia que prejudicasse os hábitos, né? Bom, essa transformação da prática, além de desenvolver empatia, garra, entusiasmo e determinação, precisa desenvolver persistência, né? Portela diz
que existe uma diferença entre insistência e persistência. Então, insistência é quando a gente faz sempre a mesma coisa e a gente quer resultado diferente. E geralmente a gente não consegue o resultado diferente. Agora, persistência é a nossa capacidade de ter uma meta a ser atingida, mas ao mesmo tempo aquela abertura necessária para a gente refazer percursos e chegar onde a gente quer chegar. Então, vamos imaginar. Todo professor tem por objetivo que o seu aluno aprenda, ok? Porque mais importante do que ensinar é o aluno aprender, ok? Quando ele aplica uma avaliação e ele tem um resultado de 60% insatisfatório no resultado, significa o quê? Que ele atingiu a sua meta? Não, né? E não adianta delegar para o aluno a responsabilidade só por isso. Porque se eu tenho 60% da minha sala que não atingiu o resultado, isso significa que, de alguma forma, as estratégias que eu utilizei não foram as mais adequadas para o perfil daquele grupo. Então, eu preciso pensar que muitas vezes eu tenho que mudar a estratégia, eu preciso escolher dinâmicas mais interativas, eu preciso monitorar o resultado dos meus alunos, né? Então, não é só ver o resultado do aluno no dia da prova, mas é ver o resultado do aluno durante o processo de ensino e aprendizagem, tá? Por quê? Porque quando eu acompanho esse processo, eu posso apresentar para o aluno onde está a dificuldade que ele está apresentando e está orientando para que ele faça um percurso diferente, tá? Eu também preciso ajudar meu aluno com escolhas limitadas. Lembra que eu falei dos estilos parentais? Daquele que era o muito permissivo ou o negligente? Então, esse não é o modelo ideal também de professor. A gente não pode entrar na sala e falar, ó, vocês fazem o que vocês querem. Não, nós somos o adulto da relação. Nós temos metas pré-estabelecidas e precisamos oportunizar escolhas limitadas. Então, por exemplo, eu posso permitir que um grupo de aluno comece pelo recurso tecnológico, o outro grupo comece pelo desenvolvimento de um debate e o outro grupo comece pela leitura do capítulo, que seria a técnica da rotação por estações, né? E por que a técnica rotação por estações? Porque eu vou ter lá uma estação que tem o uso do recurso tecnológico. Isso é escolha limitada na sala de aula. Não é o aluno fazer o que ele quiser, né? Ele vai ter algumas práticas que ele vai poder desenvolver, mas todas focadas na mesma meta de aprendizagem. E a gente também não pode esquecer que a gente precisa ensinar o nosso aluno a perguntar, em especial em tempos agora de inteligência artificial, né? Porque senão ele vai continuar sendo um copiador e não um produtor de conhecimento, né? E para isso foi como a Sofia trouxe, né? Eu preciso de pessoas cada vez mais críticas, com um repertório maior de conhecimento, para ele saber se aquela geração de conhecimento que chegou ali, ela é adequada ou não, tá? Mas eu não posso dizer que eu não vou usar a inteligência artificial. Isso não tem, está fora de cogitação, porque ela está aí, né? O que eu preciso saber é como é que eu vou fazer o uso dela. Eu dei o exemplo para vocês da semana passada de um professor que usou o chat GPT para ensinar um gênero? Não? Não? Então, eu vou dar esse exemplo. Logo que saiu o chat GPT, eu fui dar uma formação de metodologias ativas. E um professor me contou que quando saiu o chat GPT, ele falou, eu sou muito curioso, eu gosto muito de tecnologia. E aí eu mexi um pouquinho, né, no chat e eu sou professor de produção de texto. O que que ele fez? Ele falou, pessoal, é o seguinte, nós vamos usar o chat GPT. Cada um de vocês vai pesquisar 3 textos dissertativos no chat GPT. Vocês podem escolher o tema, vocês vão me trazer 3 textos. Os meninos falaram, ai, que maravilha, não vamos precisar escrever, né? Porque ele já deixou a gente pegar no chat. O que que ele fez? Os meninos chegaram, ele fez uma dinâmica para a formação de grupos, então cada um ficou com uma pessoa que nem tinha tanto hábito de trabalhar em conjunto. Aí eles tinham que escolher dos 3, então ele montou trios.
Ficaram 9 textos, ok? Eles liam os textos e eles escolheram 2 textos. A partir dos 2 textos, os trios tinham que levantar as características do gênero dissertação. Aí, eles fizeram uma partilha coletiva, cada um apresentava as suas características, ele foi listando, e aí, isso foi uma aula para pesquisar, uma aula para discutir, outra aula para partilhar. Na quarta aula, ele falou: ótimo, agora que vocês já sabem, já viram vários modelos, agora individualmente vocês vão criar um texto dissertativo. Entendeu? Então, assim, ele não deixou de usar, ele trouxe a ferramenta que os meninos estavam loucos para usar, e ele usou de uma maneira correta, porque ele usou a serviço de quê? De reflexão, de argumentação e de produção de conhecimento, né? Então, é exatamente isso que está aqui, ó, esse exemplo que eu dei. É ter clareza e segurança no uso das diferentes ferramentas, né? Eu tenho a BNCC, que diz que eu tenho que desenvolver a cultura digital. Eu tenho materiais didáticos que me ajudam nessa linha de trabalho, mas eu tenho que garantir que o meu aluno, na produção de conhecimento, ele trabalhe individual, compartilhável e engajado, né? De modo que eu equilibre o uso dos diferentes recursos, tá? Bom, e nessa relação, né, de transformação da sala de aula, de transformação da família, eu preciso entender que uma linha muito positiva para a gente desenvolver o estilo parental responsivo e democrático é o uso da disciplina positiva. E, lamentavelmente, porque eu acho que muitas pessoas também não estudam a fundo e não compreendem, muitas vezes, quando a gente fala em disciplina positiva, a pessoa fica com uma impressão de que o que a gente quer desenvolver é uma permissividade. E disciplina positiva não é liberdade, não é permissividade, mas é diálogo pautado numa comunicação clara, objetiva, não violenta, que humaniza a relação entre os pares, né? E permite uma hierarquização de papéis, sim, porque o pai e a mãe, ele tem que ter mais poder do que o aluno, né? Do que o filho, mas não é um poder repressivo e autoritário, é um poder dialógico, né? É um poder reflexivo, né? É um poder de alinhamento de ações, tá? Então, nesta relação de construção desse adolescente, tanto na família quanto na escola, a gente precisa desenvolver esta disciplina positiva, pautada nessa comunicação não violenta, que humaniza a relação entre as pessoas, né? E faz com que estas pessoas, mesmo nas condições mais difíceis, nos momentos mais conflitantes, elas sejam capazes de usar da linguagem, que elas sejam capazes de usar da comunicação para o desenvolvimento integral do indivíduo. Essa é uma definição do Marshall Rosenberg, que é o papa, né, da comunicação não violenta. Tem um livro dele, Comunicação Não Violenta, que fala sobre isso, que é bem importante de nós lermos, né, para quem não conhece, mas de lermos, porque isso é assim que deve ser pautada uma relação de horizontalidade, mas com respeito e clareza de limites, tá? Então, dessa maneira, a gente vai estar reformulando, né, muitas vezes, a relação parental, quer dizer, pai e filho, e a gente vai estar reformulando a relação educativa na escola, né? Desenvolvendo, sim, uma comunicação, um acolhimento respeitoso, atento, empático, que vai gerar nesse aluno um maior pertencimento à realidade em que ele está inserido, tá? Pensando nisso e considerando todas essas ações que eu vim falando, desde o primeiro encontro e hoje eu trouxe para vocês, a gente precisa cada vez mais, como adulto da relação, eu sempre digo isso, né? Nós somos o adulto da relação com a criança e com o adolescente, né? A gente precisa fazer com que as nossas crianças e adolescentes entendam o seguinte, que é preciso persistência, por quê? Porque o sucesso ele não vem rápido.
ele não vem pronto, ele é um processo de construção, né? A gente precisa trabalhar com eles feedback para ajudar o nosso aluno a aceitar a crítica, aceitar o fracasso, aceitar o erro, e isso minimizar as doenças mentais que eles estão vivendo hoje em dia, né? A gente também precisa ajudar o nosso aluno a aceitar o outro como ele é, respeitando a diversidade, porque a gente tem que trabalhar no adolescente o senso de grandeza. Gente, adolescente se acha, né? Eles acham que eles são os melhores, os mais sabidos, os mais inteligentes, e a relação com a família vai mudando, né? Porque assim, antes, tudo eles perguntavam. À medida que eles vão adolescendo, eles acham que eles sabem tudo, que eles não precisam mais da gente, né? Então, a gente precisa trabalhar essa relação de grandeza com eles e trabalhar que é na diferença que a gente cresce, né? É em coletar o que eu tenho de bom com o que o outro tem de bom e fazer juntos e mais e melhor, né? É trabalhar com... A gente precisa trazer para essa relação com o adolescente a necessária ambição saudável, né? Então, assim, a ambição saudável não é a competição que destrói o outro, mas é a competitividade que ajuda a não se acomodar, né? Ah, não é porque eu arrumei esse emprego que tá bom. Ah, eu vou ficar com essa namorada mesmo, porque ai, dá tanto trabalho arranjar uma namorada, melhor ficar com essa mesmo, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso nos projetos de vida dos nossos alunos, né? Para que eles não se acomodem, para que eles estejam abertos a novos desafios e, e desenvolver neles uma percepção de que, apesar de que eles são importantes para nós, eles não são especiais. Eles não são a última bolachinha do pacote, né? Como eles dizem, né? Que eles se acham os mais importantes, né? Então, a gente também precisa mostrar isso para eles na nossa relação com eles, que todos são importantes, que todos têm a sua característica que precisa ser valorizada e ser desenvolvida. E para isso, gente, a gente não pode esquecer que, como educador institucional, a gente não pode deixar de trabalhar com as nossas famílias. Trabalhar com a formação de famílias é fundamental. Por quê? Porque a gente recebe alunos de famílias que ou querem se colocar como vítimas do que viveram na sua vida anterior, né, no passado como adolescente, como criança, ou se colocam, às vezes, como sobreviventes do seu passado, não é? Então, assim, você não sabe do que eu já passei, você não sabe da minha vida, né? E tudo isso, se colocar na posição de vítima, eu era um coitadinho, ou se colocar como sobrevivente, influencia na educação dos filhos, né? Se eu me coloco como vítima, muitas vezes, quando eu vou educar os meus filhos, eu quero proteger de tal maneira que eu mimo de tal forma que eu não deixo que ele desenvolva o que ele é capaz. Então, eu não deixo o filho fazer nada, eu faço tudo por ele. Inclusive, vou na entrevista de emprego quando ele crescer um pouco mais. Ou vou na universidade e vou reclamar da nota do meu filho, porque isso já está acontecendo. Não é, não é ficção, é verdade. Quando eu li Admirável Mundo Novo, eu achei que aquilo fosse ficção, mas hoje tudo aquilo já acontece. E hoje eu tenho o meu adolescente que não dá conta da vida dele na universidade e ele pede para o pai ir lá para o professor tirar a falta dele, né? E se eu me coloco como sobrevivente do passado, eu já me coloco numa outra posição, que é a de buscar superação, me cuidar, me desafiar e ser uma referência para o meu filho, né? A gente não pode culpar o passado que a gente viveu com os nossos pais para determinar a educação dos nossos filhos. Até porque os nossos pais foram de outros tempos, de outra realidade, de outros desafios. E a gente precisa reverter isso. Então, é por isso que a gente precisa formar as nossas famílias, porque senão nós vamos receber esse produto na escola de uma família que também está desorientada, né? Então, precisa formar o professor? Opa, precisa, mas precisa formar a família, tá?
E com isso, essas famílias vão ser ajudadas a definir limites e perceber que se ela trabalhar nessa linha, ela vai ser a sua melhor amiga, né? Vai entender que na nossa vida a gente tem erro, frustração, perda, dor, mas a gente vai buscar, através destas dificuldades, a gente vai buscar superação, vai ter uma atitude positiva e vai preparar os filhos para a vida, né? Eu sempre digo, a gente vai preparar, o filho vai ter muito mais não na vida do que sim. Ah, não, eu não posso deixar que o professor dê uma nota baixa para o meu filho, eu vou lá reclamar. Vou falar com a orientadora, com a coordenadora. Ah, tá. E quando o seu filho fizer uma entrevista de emprego e ele não for o selecionado, você vai lá reclamar com o chefe que não selecionou o seu filho, tadinho? Não é? Então é isso, né? Ou quando o seu filho receber um não da namorada ou do namorado, você vai poder exigir que ele fique que a namorada fique com ele? Não vai. Então a gente precisa também preparar através desses exemplos para a vida, né? E aí é isso. A gente precisa entender que essas relações saudáveis, elas são construídas para constituir as diferentes adolescências, né? Hoje a gente fala em infâncias, a gente fala em adolescências, porque cada um é único, né? E essa convivência familiar e escolar, ela tem um impacto muito grande nesse processo formativo, e por isso é muito importante que a gente tenha clareza de valores, né? Que tipo de, é aquilo que eu digo, que tipo de filho eu quero formar, que tipo de aluno eu quero formar, quais são os meus valores, né? Aí eu até destaquei, o primeiro é respeito, porque dele virá justiça, virá equidade, virá empatia, solidariedade, diversidade e democracia, né? E quando a gente tem uma relação saudável com os nossos adolescentes, a gente vai promovendo uma saúde mental, porque a gente se coloca na posição de estar junto com eles, construindo um ambiente aí mais democrático, né? E no story que eu coloquei hoje, antes da nossa palestra, da Fernanda Lee, que ela é uma educadora de disciplina positiva, ela fala de três pilares que ela considera importante e que eu já tinha lido em materiais dela e que eu trago aqui para vocês, né? A gente não pode esquecer que o ambiente que a gente quer construir na escola ou na família, ele tem que ajudar os nossos adolescentes a se sentirem pertencentes, a serem capazes de contribuir com o outro. Por isso que quando pequenininho, ele já tem que ser ensinado a tirar o prato da mesa, né? A puxar a coxa da cama, mesmo que fique meio mal arrumado, mas o que ele é capaz de fazer, ele faz. Para quê? Para que ele cresça num ambiente em que ele se sinta seguro. Ele cresça num ambiente em que ele sabe que ele tem adultos ao seu redor que vão colaborar com o processo de desenvolvimento maduro desse adolescente, né? E essas vias, elas vão passar pelo caminho curricular, que é o saber na escola, vão passar pelo caminho do pessoal, que é quando o nosso adolescente vai colocar em prática aquilo tudo que ele vive, que ele tem de modelo, aquilo tudo que ele aprende, e vai passar pelo campo do institucional, que é lá dentro da família, que é lá dentro da escola, onde a gente vai construir uma convivência de diálogo, pensando num indivíduo cada dia mais digno para a convivência social. E para terminar, 10 minutinhos, se a gente quiser falar alguma coisinha, eu trouxe aqui três livros que eu acho fundamentais para a leitura de vocês, né? A Geração do Quarto, que é maravilhoso, do Hugo Monteiro Ferreira, que ele traz sobre essa questão do isolamento psicossocial. O livro da Carolina Delboni, também, que é bárbaro, que fala sobre os desafios da adolescência na contemporaneidade. E o livro da Jane Nelson, que é a mãe, né, da disciplina positiva, que fala como desenvolver a disciplina positiva na sala de aula, né? Assim, esses basicamente eu coloquei aqui para vocês, no sentido de oferecer como referência para a sala de aula, né? Mas tem aqueles outros que eu fui falando no decorrer dos encontros. O Geração Ansiosa, que é uma pesquisa belíssima, riquíssima, que precisa ser lido e precisa ser divulgado,
E tem também o Conrado Scholossauer, que é o Lifelong Learner, que é aprendizagem ao longo da vida, que também é uma referência bastante importante para vocês. Tá bom? Então, acho que é isso. Terminamos aqui por hoje. Vou parar de compartilhar aqui para a gente poder falar alguma coisa se for necessário. Pronto. Sem som, Sofia. Ah, não, Vou te falar que eu sensacional poder gostei conversar muito. um pouquinho, né, Sofia? É, Eu acho que sempre, por mais que a gente tenha a prática do dia a dia, eu acho que conversar, trocar, é as bom. informações, as nossas experiências, é um caminho super enriquecedor para a sala de aula, para você estar dentro da escola, ou se você não está dentro da escola, né? Hoje a gente, eu acho que tem até um desafio maior ainda, porque a gente recebe profissionais também que não estão tão aptos para estarem dentro de sala de aula, né? É, Que também é um desafio. A gente conversa com diretores de escolas, né? E eles colocam o quanto os estudantes estão saindo das faculdades muito crus também, né, para o mercado de trabalho, e são inúmeros desafios, né? E quando a gente tem a oportunidade de ter essas trocas, eu acho que o caminho fica mais leve, né? Porque aí a gente fala assim, Verdade. ah, não é só comigo, né? É verdade, é Senão verdade. dá aquela sensação de vou desistir de tudo, né? É verdade, é verdade. É bem isso.